O governo decidiu reduzir o IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados. Mas os empresários do setor não estão satisfeitos. Vamos acompanhar com Michael Mendes. Os principais empresários do setor industrial analisaram o atual cenário econômico do país e possíveis reduções de impostos para a população. Em fevereiro, o governo federal anunciou uma tentativa de amenizar a crise, a redução de 25% do IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados, em cima de todos os produtos do mercado nacional, para aliviar o bolso do consumidor. Só que esta decisão do ministro da Economia, Paulo Guedes, não foi tão bem aceita assim pelos setores industriais. A estratégia do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes em reduzir o IPI vai gerar uma renúncia fiscal ao governo federal de mais de 20 bilhões de reais. Isso inclui estados e municípios. Os empresários veem isso como uma campanha eleitoral para a reeleição e que o setor industrial como um todo vai acumular prejuízos. Por isso, os empresários decidiram deixar o mercado avaliar como um todo se repassa ou não a carga tributária para o consumidor, como explica Fernando Valente Pimentel, presidente da Associação Brasileira de Indústria Têxtil e Confecções. Quando você reduz uma carga tributária, como está sendo feito com o IPI, não só tem a alíquota, a redução do percentual, como você deixa de carregar a demanda de capital de giro para financiar o pagamento do imposto. Obviamente que 25% de redução não é a bala de prata para o Brasil se ficar do dia para a noite diferente, mas esse é um subproduto. Marco Polo de Melo Lopes, presidente executivo do Instituto do Aço do Brasil, disse que a indústria, de um modo geral, tem capacidade para atender a demanda de mercado, mas é preciso cautela sobre o que pode acontecer com os desdobramentos da guerra. Nós temos aqui uma ociosidade em torno de 40%. Então, isso significa dizer que os nossos setores estão preparados para atender qualquer que seja o nível de demanda. Então, resumindo, olhando para os impactos dessas matérias-primas, energéticas, insumos energéticos, examinar um pouco o desdobramento dessa guerra que ninguém sabe como é que acaba, como é que avança, Vocês imaginem como é que a União Europeia, por exemplo, no que diz respeito ao seu parque siderúrgico das diversas empresas, todo mundo sem saber para onde é que vai caminhar esse rio. Apesar das incertezas, os setores industriais no Brasil estão mantendo as previsões de crescimento, mesmo diante de um cenário de guerra entre Rússia e Ucrânia, onde as importações e exportações estão prejudicadas em todo o sistema global. E atenção, notícia importante, hein? Porque começou o acerto de contas com o Leão. E em 2022, o prazo não será estendido. A Receita Federal recebeu mais de 130 mil declarações no primeiro dia de entrega. Vamos acompanhar com Marcelo Matos. Registram dificuldades para baixar o programa do imposto de renda no primeiro dia do recebimento das declarações. Receita Federal justifica a instabilidade ao alto número de acessos e solicita a busca de novas tentativas em outro período. O aplicativo também ficou fora do ar. Em 2022, o contribuinte deverá informar se o dependente reside com ele ou até fora do Brasil, e os proprietários de veículos precisam declarar o número do Renavan no imposto de renda. O fisco abriu o prazo nesta segunda-feira, dia 7 de março, e a princípio descartou a possibilidade de uma prorrogação, algo que ocorreu nos últimos 2 anos em razão da pandemia. A data limite de entrega está agendada para o dia 29 de abril. A base da Receita está cada vez mais robusta e não permite erros ou omissões, ressalta o advogado Wagner Martins. Com relação à parte de assistência médica, isso daí é uma coisa que realmente é malha fina, com certeza. As pessoas que, por exemplo, têm aluguéis, esse aluguel ele não é lançado de uma forma correta. O proprietário lança um valor, o locatário lança outro. Isso é com certeza de um confronto de informações e com certeza cairia na malha fina. Hoje tem até um detalhe do teste de Covid.
Se você for pegar, por exemplo, o teste de Covid, se ele for feito dentro de um hospital ou dentro de uma clínica credenciada, onde você tem uma nota fiscal, isso pode ser utilizado para abatimento. A restituição ou o pagamento do imposto de renda poderão ser feitos através do PIX, uma facilidade para os contribuintes brasileiros. Mas como fica a questão do MEI, do microempreendedor individual, nas declarações em 2022? Mas é muito interessante para quê? Para a pessoa fazer a sua declaração de imposto de renda, porque é uma forma de lastro. A pessoa sempre falava de ficar no anonimato. Hoje houve essa possibilidade e a pessoa tem um medo de fazer a declaração de imposto de renda. É muito interessante isso porque ela consegue dar solidez, ela consegue dar lastro àqueles valores que elas estão entrando. E essa pessoa sai do anonimato, hoje ela consegue um empréstimo bancário, ela consegue a compra de um veículo. Eu acho que é por aí, tem que tirar aquele coisa do leão, ele está aqui para apavorar, não. A gente tem que pensar em crescimento com relação a isso. A Receita Federal espera receber cerca de 32 milhões de declarações do imposto de renda. A prestação de contas é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 23.559 em 2021. Na atividade rural, aos que tiveram receita bruta superior a R$ 142.798. E também devem fazer a declaração os contribuintes com rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte de mais de R$40 mil, aqueles com um patrimônio de mais de R$300 mil e os que tiveram ganho de capital na alienação de bens ou direitos. Fez operações na Bolsa de Valores, incluindo também os dependentes.